Simone, muito obrigada, então, pela sua gentileza de reservar esse tempo para a gente gravar um depoimento. Pessoal, quem não conhece, essa Simone Bergamaschi, ela foi minha mentorada no curso Minha Próxima Entrevista. Inclusive, tenho que fazer um agradecimento aqui à Sandra, que foi a nossa ponte, que me indicou para a Simone. Então, graças a ela, nós nos conhecemos. Vou marcar a Sandra aqui no post também. Então, Simone, fica à vontade para contar um pouquinho da sua carreira, da sua área de atuação. Eu sei que você é uma profissional com bastante experiência e estava nessa fase, buscando uma recolocação, mas fica à vontade para se apresentar, contar um pouquinho de como era a sua carreira naquela época, como foi o nosso processo e também como que está nesse momento, seus novos projetos, fica à vontade. Ah, bom, boa tarde. Muito obrigada pelo convite para falar de como foi, né, o nosso curso, a nossa mentoria para minha próxima entrevista. Então, o meu agradecimento. Quando eu tenho uma trajetória, né, de 25 anos numa multinacional, e aí falei assim, vamos seguir para novos caminhos. E esses novos caminhos têm a entrevista. Sim. Quando fui enviando o currículo, aí tinha a entrevista, falei, e agora? Deu aquele suor, aquela tremedeira. Aí a Sandra, como a Valesca, comentou, né? Ela é minha mentora de marca pessoal. Eu falei, Uhum. Sandra do céu, e agora? Aí ela, calma, liga para a Valesca que ela vai te ajudar nisso. Pronto, foi. Liguei para a Valesca. E nesse encontro nosso, que eu posso falar assim que foi muito encantador, é a palavra? Porque eu liguei numa sexta-feira, a Valesca estava de viagem, que ela pegou o final de semana de folga, e ela foi super prestativa, por isso que eu falo da gratidão, tá, Valesca? Porque a minha entrevista era na terça, eu tinha que me preparar. Em 25 Uhum. anos, sem entrevista, você fala, e agora, o que eu falo, né? Aí a Vanessa foi generosa, me atendeu prontamente, me enviou todo o material para eu estudar. E aí, no sábado, nós fizemos ela, na folga dela, fizemos o nosso encontro online e ficamos lá, né, repassando todo o material do que eu estudei, Sim. fiz. E eu coloco ainda mais uma coisa nesse curso, mentoria, porque além de todo esse carinho, né, para me ajudar, teve a parte da empatia. Por quê? Eu me emocionava, ficava com a voz trêmula. Eu falei, mas eu vou tremer, o que eu vou fazer? E aí ela deu algo a mais, né? Sobre exercícios para me ajudar na voz, de como eu melhorar. E isso me ajudou, que eu levo para tudo, até hoje, para não gaguejar. Faz parte, porque cada um é cada um. Então, eu acho que esse Uhum. dia com a pessoa faz toda a diferença para um profissional. E, e nesse processo de entrevistas, tudo, também teve um insight, até nos nossos ensaios, de que ela falou para mim, nossa, Simone, você falando, você tem uma questão, parece que você vai para uma entrevista para RH, gestão de pessoas. E Uhum. aí, agora é um spoiler, tá, para vocês. Eu estou usando todo o curso, né, seu, Valesca, colocando todo aquele aprendizado das perguntas num projeto que eu tenho junto com uma amiga, a Ariete, que logo, logo vai estar no LinkedIn a nossa página desse projeto e o nosso curso ajudou bastante nesse processo, viu? Que máximo! É muito legal, Simone. Primeiro, obrigada pelo carinho. Eu lembro que quando a gente se falou foi perto do carnaval. E assim, geralmente eu nem costumo viajar muito, mas é um ano específico que eu fui, aniversário de uma amiga, e você acompanhando tudo. Eu falei, Simone, eu tô aqui em outra cidade, mas levei o
computador para a gente conseguir se falar, para não perder a oportunidade daquela entrevista que você ia participar. Então, assim, que bom que deu certo. Você conseguiu falar comigo antes de eu embarcar, porque senão o computador teria ficado, a gente teria que improvisar de outra forma. No fim, deu tudo certo. Sempre que possível, né, eu me ajusto, me adapto, porque a gente sabe que essas situações de entrevista aparecem quase que de última hora, né? De repente, hoje é sexta, quero falar com você na segunda de manhã e a gente dá os nossos pulos. Então, fico feliz por ter dado certo. E isso que você falou, né, da empatia a gente precisa muito ter, porque imagina o nervosismo, a gente já fica nervosa até para gravar aqui, que é entre nós, quando é uma entrevista com recrutador, eu falo muito do aspecto emocional, até no conteúdo gravado, né, eu falo disso, porque quando a gente fica mais tranquila, a gente consegue pensar melhor, e pensando melhor, a gente se comunica melhor, então isso facilita muito esse processo. E eu fico muito feliz por você ter usado esse repertório, tanto para participar de entrevistas mesmo, né, com oportunidades de trabalho e também para te trazer mais autoconhecimento para outras possibilidades na sua carreira, que é esse projeto. Estou aqui ansiosa, aguardando já os próximos capítulos. Quando divulgar, me avisa, que eu compartilho também com a minha rede para mais pessoas poderem conhecer. Acho que é muito legal a gente olhar para isso, especialmente você, uma profissional com bastante experiência, a gente lembrar que a nossa carreira não é uma coisa só, né? A gente tem nós trilhamos aí uma jornada, mas nós vamos adicionando pecinhas com experiências diversas, a sua paixão falando sobre pessoas. Eu lembro que a gente falou muito disso, que é o lado de RH que você comentou. Isso era muito nítido quando a gente fazia as nossas simulações. Então, eu fico feliz por ter contribuído tanto para você se preparar, se comunicar melhor para um contexto e para outros projetos também. Então, agradeço por você ter reservado esse momento para compartilhar com a gente um pouco dessas reflexões e da sua jornada. Continuamos nos falando pelo WhatsApp, em todas as redes, e me conta depois quando eu divulgar o projeto, que eu vou compartilhar aqui com o pessoal também. Ai, conto sim, nossa, com certeza. Eu que Ai, que agradeço. bom. Ai, Gratidão, maravilha. assim, muito Ai, muito mesmo. bom que a gente pôde se conhecer. Mantemos o contato, então, e obrigada novamente pela disponibilidade. Simone, um abraço. Tchau, Outro, tchau. tchau.